Queria falar sobre relacionamento e queria que você lesse comigo no Salmo 68, verso de 1 a 4, que fala a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Todos acharam? Amém? Diz assim, Salmo de Davi: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos de sua presença, fogem os que aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece o iníquo. Os justos, porém, se regozijam, exaltam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Oremos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra e o teu Espírito são suficientes, ó Deus. Assim como o Senhor tem falado a mim, fala mais ainda e fala aos corações aqui, Senhor, pelo teu Espírito, pela tua palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação eternamente. Que a igreja do Senhor diga: podeis sentar. Obrigado pela sua gentileza. Falar sobre relacionamento é falar de uma palavra muito vasta, e eu anotei aqui o que se passa na sua mente quando você ouve a palavra relacionamento. E nós tivemos aí uma semana importante, semana do Dia dos Namorados, né? Muito movimento, muitos lugares com coraçãozinho, balões em forma de corações, cintilante, jantar à luz de velas. Quantos tiveram um bom Dia dos Namorados aqui? Pouca gente. Não vou nem fazer a pergunta novamente. Você não foi surpreendido com um buquê? Não? Tem um pastor amigo meu que diz assim: não, eu casei. Presente é só para o Dia dos Namorados, né? Como eu sou casado. Eu falei, que desculpa esfarrapada, né? Mas quando você fala de relacionamento, e essa semana eu vi muita coisa, né? Saindo para almoçar, no intervalo do trabalho, você chegava em algum ambiente após a data e ouvia as conversas na mesa, e teve uma menina que virou para outra e falou assim: e você? Saiu com seu crush? E eu estou lá, estou comendo, atento. Ela falou assim: não, nós estamos brigados já tem 3 meses, mas ontem eu cedi. Tive uma recaída. Mas a semana que vem eu desfaço de novo o negócio. Eu falei, acho que ela só queria o presente. E quantas crianças não vão nascer daqui a 9 meses por uma prova de amor, se é que a gente pode dizer assim. Quantos rapazes esperam ansiosamente por essa data para pedir uma prova de amor, ou tentar testificar que isso fosse um relacionamento sadio. Assim como o carnaval, assim como a virada de ano, você pega essas datas, você abre o calendário, você vai ver que numa virada de ano novo, num carnaval, durante o período de carnaval, alguma festa simbólica, você tem ali algumas crianças que são oriundas dessas datas. E quando a gente fala de relacionamento, a gente não pode se limitar a um relacionamento somente homem e mulher, mas é um relacionamento entre pessoas, entre esposa, esposo, filhos, relacionamento com o trabalho, relacionamento com a obra de Deus, relacionamento com o próprio Deus, e como isso impacta diretamente nas nossas vidas. Quantas provas de amor nós às vezes temos que exigir de alguém, e às vezes até exigimos de Deus.
se Ele realmente nos ama em dado momento, e esquecemos que o maior amor que Ele poderia ter dado, já deu. Ele amou a nossa condição de pecadores, devedores, e deu o seu único Filho para criar um relacionamento conosco. E quando Davi comenta esse salmo, que parece que não tem muita relação, mas é uma introdução, ele vai falar sobre o relacionamento com Deus. A Bíblia é um relacionamento intenso com Deus. Não é um relacionamento passageiro, não é um relacionamento de uma noite, não é um relacionamento interesseiro. Pelo contrário, Deus sempre vai ao nosso encontro. Deus sempre foi ao encontro do homem. E isso está muito claro. É Deus com o homem lá no Éden. É o homem com a mulher, porque estava sozinho. Depois a mulher e a serpente. Olha como é que tem relacionamento o tempo todo. Daqui a pouco é o homem, a mulher, a serpente e Deus. No único diálogo ali. É Deus com o homem, é o homem conversando com a sua mulher, daqui a pouco a mulher está conversando com a serpente passando, como diz a lábia. Não é bem assim que Deus disse. Mas Deus vai se relacionando o tempo todo, porque temos necessidade de relacionamento, irmãos. Nosso bispo costuma dizer muito aqui, você não é uma ilha. Pessoas que se ilham, elas estão cercadas. O que é uma ilha? Uma porção de terra circundada por água. O que é uma pessoa que se ilha? Uma pessoa que se isola, cercada por solidão e abandono. E Deus não tem isso como projeto para a sua vida. Ele não te chamou para você estar escondido, muito menos viver sozinho. Por isso que o nosso bispo, acho que comenta muitas vezes, você não é ilha. E acreditem, no meio dessa multidão tem muitas ilhas. Muitas pessoas que se perdem ou se escondem no meio da multidão. Mas uma coisa é certa, Deus te vê. Amém? Nós não existimos para a solidão. Eu botei aqui uma analogia entre duas palavras. Relacionamento e isolamento. Parece a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Relacionamento e isolamento. Isolamento, né, que é de igual, é lamento. Uma pessoa que se isola só vai ter na vida dela lamento, isolamento de tudo, do próximo. E Deus sempre vai ao encontro atrás de pessoas para se relacionar. Não há como Deus alcançar pessoas se Ele não se relaciona com você, se Ele não se relaciona com a sua igreja, se você não se relaciona com a palavra dEle, com a vontade dEle. É uma relação vital de relacionamento. Não há como fugir dessa regra, não tem como, não temos outro caminho, se não nos relacionarmos com Ele. E por que aparece muito isso? Se você for perceber que todo o preparo de Deus para a vinda de Jesus, e nós falamos de religião, que vem do religare, né? Ligar quem a quem? Ligar o homem a Deus. Ligar a condição caída, isolada a Deus. Não era uma conta que nós poderíamos pagar, não tinham como preparar uma noite, preparar um buquê de flores, uma vela, um jantar especial e achar que essa relação fosse eterna. Não, Jesus vem apresentar um pai que está se relacionando desde lá do início. Foi o homem, foi a mulher, foi Noé, foi Davi, foi os profetas, homens, mulheres, crianças, profetas, reinos. E acredite, Deus se relacionou também com Faraó, Deus se relacionou com Ciro, Deus se relacionou com Nabucodonosor, porque Deus tem tanto poder que Ele considera essas pessoas como servos da sua vontade.
Faraó, meu servo, Ciro, meu servo. A questão é, se Faraó é servo, Ciro é servo, e você se sente perseguido, tem alguma coisa errada. Porque Deus cuida de você. Ainda que você tenha um algoz, ainda que você tenha um Ciro, tenha um Faraó, tenha alguém que te subjugue, tenha alguém que limite a sua relação com Deus, porque, irmãos, a palavra, quando chama a gente para um relacionamento, e quando Jesus apresenta essa ligação com o Pai, é muito sério isso, porque isso trata de vida. Nós não conseguimos, a não ser que você ponha de lado os seus sentimentos e se apresente para Deus de outra forma, porque nós lemos aqui, quão bom, Salmo 133, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Existem relações difíceis? Existe, mas a palavra diz, quando depender de vós, tende paz para com todos. Se depende de você, tenha paz. Se depende de você uma reconciliação, se reconcilia. A própria palavra diz, se você chegar no altar para entregar sua oferta, entregar o seu dízimo e lembrar que tem uma pendência, vá, procure essa pessoa, reconcilia-te com ele. Ele não aceita minhas desculpas. A palavra diz, pegue testemunhas, leve e diz, eu quero me perdoar, eu quero pedir o seu perdão, e através dessas testemunhas honrar ali. Por quê? Não pode haver resquício, não pode haver sujeira nessa comunicação, e Deus se importa muito com isso. A missão de Jesus foi reconciliar o homem a Deus e os homens com os homens. E às vezes é uma tarefa difícil. O bispo falou aqui no início sobre andar uma milha, e eu fui no cinema com a minha esposa ver essa 4ª temporada do The Chosen, e tem uma passagem que vem Jesus e os discípulos andando na cidade, andando pelo caminho, e estão ali batendo boca, discutindo sobre uma herança, e de encontro àqueles discípulos vem um ajuntamento de soldados romanos. Não sei se você viu, se você está aguardando sair, é um spoiler, tá? Mas é um pequeno spoilerzinho. Então Jesus está andando com os discípulos e vem aquele grupo de soldados romanos na direção deles. E existia uma lei que, se uma tropa estivesse passando e ali tivesse um judeu e o romano, o soldado, um cidadão romano, ou a própria guarnição do exército romano, poderia pegar um judeu para carregar as coisas dele. Então assim, mas no máximo 1 milha. Então tinha as marcações na cidade. Aí vieram aqueles soldados, começaram a pegar escudo, espada, pegaram o capacete e botaram na cabeça de Jesus, aí deram um tapinha assim, zombando dele. E aí os discípulos resmungando, Pedro resmungando, aquela coisa toda, e começam a andar. E os soldados romanos em volta, e eles andando, carregando escudo, espada, e Jesus lá com o capacete andando também. Em dado momento chega a marcação de 1 milha, porque ele poderia usar, mas a lei romana protegia também o judeu, então não poderia ultrapassar aquela milha. E aí quando chega na marcação de 1 milha, os discípulos param assim, já tirando as coisas, e Jesus continua. É emocionante. Os soldados começam a falar assim, ei, pare, para Jesus. E Jesus continua andando. Você aí, pare. E os discípulos confusos dizendo, Senhor, como é que é? Para. Jesus vira e fala assim, por que vocês estão me pedindo para parar?
os soldados romanos falaram assim: não, já chegou 1 milha. E Jesus responde ao soldado romano: mas a lei impede que eu ande mais 1, mais 2. Aquilo gerou um constrangimento entre os soldados, e eles começaram a tirar dos discípulos o capacete, a espada, e você via no rosto dos soldados a confusão, porque a palavra diz que se você agir nos seus relacionamentos de forma diferente do que esperam de você, a palavra diz que você amontoa sobre a cabeça do seu adversário confusão. Como que ele me trata assim, se eu só trato ele mal? E olha, irmãos, relacionamento é uma tarefa tão difícil, que não significa que você tenha que aceitar tudo. Você tem que se posicionar. Deus se posiciona nos relacionamentos dele e pede conserto de altar, mudança de rumo, postura. Jesus, nos relacionamentos dele, pede: vá e não peques mais. Jesus, nos relacionamentos dele, exige também, e não é diferente. Você não pode ser uma pessoa que aceite tudo. Eu me lembro que eu morava no centro de Nova Iguaçu, em frente à Igreja Batista, isso em 87, se não me engano, 88. E nós íamos para as vigílias que tinham em Bento Ribeiro. Saía o pastor Gonçalves na época tocando violão. Quem frequentou Bento Ribeiro aqui, as vigílias de Bento Ribeiro, nossa, quantas madrugadas de sereno comendo um cachorro quente, pastor Amauri, né? Foram edificantes naquela época. E eu morava sozinho, já pagava meus estudos, já pagava meu aluguel, morava sozinho no centro de Nova Iguaçu. E vez por outra, quando nós saímos da vigília, alguns irmãos iam lá para casa tomar banho. Nós tínhamos vigílias lá em casa, encontros de oração. E teve um irmão que falou assim: ô Márcio, me empresta a sua chave. Eu falei: tá bom. Aí saí para a rua, e aí a minha vizinha, a dona Eunice, falou assim: ô Márcio, você está recebendo alguma encomenda? Eu falei: não, aqui encostou um caminhãozinho aí e desceu um monte de caixa. E quando eu abri a minha sala, tinha caixas. E daqui a pouco chega o irmão: tudo bem? Eu falei: tudo, mas o que é isso? Vou morar com você. Parece piada, mas é verdade. Eu falei: olha, pega tudo e tira daqui agora. O quê? Não, porque eu não estou bem com a minha mãe. Eu falei: olha, a sua família, você se acerta com a sua mãe, se acerta com a sua irmã, se acerta na sua vida, porque eu vim para cá porque eu não tinha opção. Você tem opção, aqui não é a sua opção. Que isso? Que isso, irmão? Por eu ser irmão, é que eu estou falando isso, por te amar. Eu falo que um dos melhores amigos que eu tenho, talvez um dos fortes amigos, como diz a palavra, há amigos mais chegados que irmão. A pessoa que chega assim, sabe, e fala a verdade para você, você conta alguma coisa, ela: epa, peraí, isso não está certo não. O quê? Não, você está pensando errado. Uma vez eu fui reclamar com ele alguma coisa, ele falou assim: você está com a visão totalmente errada, isso não é assim. Por quê? Por causa disso. Eu falei: está certo. É a pessoa que eu tenho um apreço muito grande, porque amigos falam verdade. Deus fala verdade. Jesus fala verdade. A palavra fala verdade, porque ela se relaciona com você. E há uma máxima que diz que
um livreto que diz: você serve à casa ou serve ao Senhor? Porque estar de terno ou ter um título, um cargo, uma função dentro da casa, precisamos ficar atentos, porque de repente estamos servindo à casa e não ao Senhor da casa. E isso em todos os graus. Essa é uma orientação bíblica para todos nós. Isso atinge ao bispo, atinge ao pastor, atinge ao diácono, atinge ao obreiro, atinge a irmã de oração, atinge as mães, crianças e jovens. Porque se você não conhecer o dono desse relacionamento, você está servindo a quem? E esse livro fala: você serve a obra ou serve ao Senhor da obra? Porque existe uma diferença. Porque Deus não nos trata como empregados, apesar de Paulo abraçar o título de escravo de Cristo, mas é o escravo mais livre que já existiu. Pelo contrário, antes ele era preso e passou a ser livre quando se tornou escravo de Cristo, por causa da necessidade de relacionamento. E há pessoas que sofrem com isso. E olha o que diz. O bispo foi generoso, eu vou ter que correr, falo muito. Pai amado, no Salmo 68, a partir do verso 4, que fala assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. E olha só o papel de Deus na nação de Israel, e eu vou explicar isso. Verso de número 5, diz assim: pai de, juiz de, novamente, pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. E aqui, lamentavelmente, olha o que diz a última frasezinha aí: só os rebeldes habitam em terra estéril. O interessante é que esse termo de pai, na pregação anterior, nós falamos do filho pródigo, né? A relação de Deus se revelando como pai para a nação de Israel, e tinha ali os escribas, os fariseus. É muito interessante, e ouvindo até uma colocação do bispo Walter falando sobre o Pai Nosso, eu achei uma curiosidade, acredito que os cálculos dele estejam certos, que ele diz que, para você ter uma ideia, sabe quantas vezes aparece a palavra pai no Antigo Testamento? Pai, no Antigo Testamento? 14 vezes. Já nos 4 evangelhos do Novo Testamento, aparece 60 vezes. Ou seja, 100 vezes mais. Porque quando a gente pega esse texto aqui, Salmo 68, está falando de um pai que tira um povo. Então o povo que estava cativo no Egito, ele tem por pai da nação, pai de um povo, pai de uma descendência. E no verso 7, olha o que diz aí, no verso 7, para que você entenda. Olha aqui: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a sua herança, quando já estava exausta, tu a restabeleceste, aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Ali, olhe para mim, a grei é nação, é povo, é descendência. Quando Deus tirou do Egito, e nós estamos falando aqui, o bispo vai tratar na próxima semana,
dos 10 mandamentos, não existe mais constituição relacional do que os 10 mandamentos. Como que você se relaciona com a propriedade do outro, como que você se relaciona com o próximo, com as coisas do próximo, como que você se relaciona com Deus. É uma constituição de relacionamento. E aqui está dizendo, quando Deus tirou o povo do Egito e trouxe para essa terra, e ali formou a sua grei, a sua nação, a sua descendência. Porém, se nós temos essa limitação de 14 vezes apenas no Antigo Testamento, e só nos Evangelhos 60 vezes, 100 vezes mais a palavra Pai, nós temos aqui algo muito sério para pensar. Porque Deus, apesar de se preocupar com o ajuntamento, é Ele que te acompanha no seu isolamento. Apesar de Deus olhar aqui, Ele se relaciona com você individualmente. Não há, se você for ver, você pode ter ajuntamentos de congregação, inauguração do templo, mas em dado momento é Deus face to face, com homens, com mulheres, e isso tudo através da oração. Não tem outra forma de você. Agora imagine você no mundo digital, no mundo em que você não gasta tempo, que você não ouve pessoas, não ouve filhos, não ouve ninguém, se relacionar com Deus que você não vê, mas Jesus revelou esse Pai para você. E por isso que o verso 5 diz: Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. É de lá de cima mesmo que Ele não desampara. Quantos escravos morreram, quantas mulheres, quantas crianças ficaram órfãos saindo do Egito, quantas famílias foram destroçadas, além da morte dos primogênitos, quantas mulheres já não tinham mais o seu marido, porque morreu debaixo de escravidão, quantas crianças abandonadas, quantos idosos e idosas abandonadas. E por isso que Deus fala assim: além de tirar de você, eu me comprometo com você em cuidar do órfão, da viúva, daquele que anda solitário. E Ele diz aqui: porém, somente os rebeldes habitam numa terra estéril. Então já não é um relacionamento em que você depende. Hoje nós temos um auxílio muito grande. Quando Jesus manifestou a presença do Pai, Ele deixou uma herança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Vamos dar um pulinho lá em João. João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Olha como que Jesus trata a respeito dessa figura do Pai. Todos acharam? João capítulo 15, verso de número 15, diz assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado, o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Até aí Jesus está falando assim: não há uma relação de servo. E por isso a questão de estar servindo na casa do Senhor, qualquer um que seja, quem é o dono da casa, quem é o dono da obra, quem é o dono da seara, é com Ele que você se relaciona. É com Ele que você se relaciona. Ele que pode falar algumas coisas que você precisa resolver. E Jesus está falando aqui: não vos chamo servos, mas sim amigos. Sabe por quê? Porque há uma relação na intimidade para dizer o que o Pai está pedindo. E olha que Jesus encontrou algumas dificuldades de falar o que o Pai estava pedindo, e os discípulos estavam fazendo o contrário.
Pedro mesmo disse: Senhor, Jesus falou, importa que eu seja entregue e morra. Não, isso não vai acontecer contigo não. Amigo é capaz de dizer assim: opa, que voz é essa daí? Arreda-te de mim, Satanás. Não é Pedro? Existem situações que você precisa identificar como não vinda de Deus. E como que você identifica isso? Andando com Deus, servindo a Deus, ouvindo Deus, se entregando a Deus. E Jesus oferece o conhecimento do Pai. Lembra o que os discípulos fizeram? Senhor, ensina-nos a orar igual João Batista fez com os discípulos. Porque os discípulos de João sabem orar. Ensina-nos a orar. E aí Jesus vai fazer aquela oração modelo, que é o Pai Nosso. Pai Nosso. Relação de Pai. E Jesus está falando aqui, existe uma relação direta com o Filho, existe uma relação direta com o Pai, existe uma relação direta com o próprio Espírito de Jesus. João capítulo 14, volte uma página. João capítulo 14, verso a partir do 16, que fala a respeito de um outro Consolador. Aquilo que Deus fez no Éden, aquilo que Ele vem se revelando na palavra, aquilo que Jesus tenta mostrar e revelar aos homens, a presença do Pai. Agora, Jesus, no término da sua trajetória, no término da sua missão terrena, Ele promete um outro Consolador. Verso 16 de capítulo 14 até o verso 28. Preste com atenção o que estão registrados nesses versículos. E eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. E diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não vê e nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Jesus subiu, amém? Jesus ressuscitou, amém? Quem está presente hoje? O Espírito do próprio Deus, o Espírito do próprio Cristo. É Ele que é a sua relação. É Ele que é o seu auxiliar, ajudador, que pega firme com você. O móvel está pesado, você pega num canto, Ele pega em outro. E se você começar a desistir, e fala assim, não desista. Se você não souber orar, é Ele que enche a sua boca e o seu coração de palavras com gemidos inexprimíveis. Não sabemos o que pedir, e quando pedimos mal. Senhor, nos ajuda. Quem nos ajuda? O Espírito Santo. A igreja, o poder máximo da igreja é conhecer a obra do Cristo, e esse Jesus Cristo voltará. O poder máximo da igreja é decretar as obras do Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é um relacionamento que a mamãe cobra do filho, que a esposa cobra do marido. Você toma jeito nessa vida, sai desse bar, para de beber. Irmã, você tem a quem se reportar. Senhor, salva meu filho. Senhor, o Senhor é Deus de uma nação, é Pai de uma nação, mas é meu Pai, que está no céu, que faz com que haja cuidado sobre órfãos, viúvas, porque só aqueles que são rebeldes,
que negam habitam numa terra árida. Se você abre cuidado na sua vida, irmãos, Deus está disposto a sentar do seu lado como um pai. E como um bom pai, e como um bom filho, tenha disposição de ouvir o que Ele falar a você. Assim como a mãe, assim como o pai, cuidado com essas companhias, cuidado com esses ambientes. Assim é Deus conosco. Assim é a relação de Deus conosco. Não é diferente. O mundo não conhece. Vou voltar no verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. O mundo não vê esse Espírito, senão através de você. Através da obra de Cristo em você. Não o conhece. Vós, todos nós, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E olha o verso 18. Olha o verso 18. O que diz aí? Não vos deixareis órfãos. Não vos deixarei órfão. O que é uma pessoa órfã? O que é um idoso? Não é pelo que construiu, é que em determinados momentos da vida, assim eu falo que o nosso ciclo é como semente. Se você for pegar lá a fase embrionária, você está naquela, parece uma sementinha de feijão, a criança vai crescendo, se apluma, malha, fica forte, vai envelhecendo e daqui a pouco volta a ser uma sementinha. É o ciclo dessa vida, é o ciclo dessa trajetória. Mas aqui, a palavra desse Espírito que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Verso 19 diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Deus só se pode manifestar na sua vida se você não for rebelde, porque só os rebeldes escolhem o isolamento, só os rebeldes vivem numa terra séquida, árida, improdutiva. Mas se você reconhecer essa paternidade, é Ele que manifesta. Verso 22. Disse Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis têm ouvido, não é minha, mas é do meu Pai que enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixe-me a paz. A minha paz vos dou, não dou como a mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amássemos, vocês iriam se alegrar para que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Verso 29.
Disse-vos agora, antes que aconteça, que quando acontecer, vós creais. Você crê? Você crê que você não é órfão? Você crê que você é uma viúva amparada? Aleluias! Há pessoas órfãos dentro da família numerosa, gente. Há pessoas órfãos dentro de uma família bem numerosa. Mateus 22, 29 diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Eu acho que eu consigo ler ainda uma referência com vocês e vamos fazer uma oração. João, capítulo 8, de 28 a 30. Que Deus possa se manifestar a você na mais profunda relação, na mais profunda necessidade. João capítulo 8, verso 28 a 30. Acharam? Amém? Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, levantardes o Filho do Homem no madeiro, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou estará comigo, e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Muitos vão crer em você quando você disser essas palavras. Muitos vão crer nas suas palavras quando vocês disserem essas palavras. O Pai nos deu o Filho, e o Filho nos apresentou o seu Espírito, o Espírito do Pai, para não nos deixar órfãos em momento algum. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Tu conheces, ó Deus, a necessidade do coração de cada um, as dúvidas, o isolamento e a solidão de cada um. Por que não dizer as revoltas, as insatisfações, as queixas para com a igreja, para com a Tua obra, para contigo até, Senhor. Pai, pelo Teu Espírito Santo, que haja, ó Deus, um bom relacionamento, que haja reconciliação contigo. Que ninguém se encontre aqui no nosso meio na condição de rebelde, a ponto de se isolar, a ponto, ó Deus, de viver numa terra estéril. Dá-nos condições, ó Deus, de reconhecer que a Tua paternidade sobre nós faz toda a diferença na nossa vida. Como um pai, como uma mãe para um filho, os cuidados do Senhor para conosco se manifestem na Tua igreja nessa manhã, no poder do Espírito Santo. Que a igreja do Senhor diga amém. Que o Senhor te abençoe ricamente. Bispo.